onde todo mundo finge que vê, mas ninguém enxerga nada. Você nasceu dentro de uma mentira, e chamaram isso de lar. Cresceu vendo dois adultos se mutilando emocionalmente, mas te disseram que aquilo era amor. Você ouviu gritos abafados por sorrisos, viu traições disfarçadas de rotina, presenciou toques vazios, palavras que nunca significaram nada, e mesmo assim, aplaudiu o casamento. Jogou arroz na ferida, tirou fotos ao lado do abismo. Desde pequeno te ensinaram a admirar a prisão. Disseram que o amor era algo que se conquista, que se constrói, que se protege. Mas esqueceram de dizer que, na maioria das vezes, o que você vai chamar de relacionamento será só uma troca de medos. Medo da solidão trocado por conveniência emocional. Medo do abandono disfarçado de romantismo. Medo do vazio, maquiado de compromisso. O casamento moderno é isso. Dois fantasmas se abraçando para não encarar o espelho. Dois corpos dormindo lado a lado enquanto as almas gritam em quartos separados. Mas ninguém fala, ninguém ousa, porque todo mundo tem medo de parecer amargo, de parecer cínico, de parecer lúcido demais. E então continuamos sustentando o ritual. Sorrisos em casamentos que já começaram mortos. Beijos em festas onde todo mundo sabe que o casal trai. Postagens de amor com legendas ensaiadas, com uma cumplicidade que só existe no filtro. Todo mundo sabe, mas finge que não sabe. Esse é o verdadeiro pacto. Não é o amor que une os casais. É o medo do que vai acontecer se um dos dois finalmente enxergar. Você vê o noivo olhando para o celular no altar. Vê a noiva forçando o sorriso como quem lê um roteiro. Vê as famílias trocando olhares de quem já sabe que vai dar errado. Mas ninguém diz nada. Porque nesse teatro, a plateia é cúmplice da farsa. Você bate palma para mentira, porque tem medo de admitir que ela também mora em você. Então vamos rasgar logo essa cortina. A maioria dos relacionamentos é uma encenação. E você é um dos atores, mesmo que ache que não. Você diz que ama, mas na verdade, você precisa. Você suporta. Você tolera. Você se adapta. Você chama de amor o que é medo de recomeçar. Você chama de compromisso o que é covardia de ficar só. Você chama de nós o que é apenas a fuga do eu. E se alguém ousa falar isso em voz alta, o rebanho ruge, porque a verdade desfigura. A verdade humilha. A verdade mostra que você passou os últimos anos da sua vida defendendo uma ideia de amor que nunca existiu, só porque era mais confortável sustentar a ilusão do que admitir que você foi burro, medroso, submisso. Você diz que não é bem assim. Que há exceções. Claro que há. E você não está em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque você ainda está tentando provar que seu relacionamento não é uma merda. Só quem ainda está preso precisa se justificar tanto. Quem vive algo real não precisa defender. Porque o real não precisa de legenda, nem de foto, nem de aliança. Mas você ainda precisa. Você ainda posta texto romântico em aniversário de namoro. Ainda comemora mêsversário. Ainda marca o outro em vídeo de casal como se isso fosse um talismã contra a realidade. A realidade é que o amor, como você aprendeu, é uma farsa coreografada por gerações de gente quebrada que decidiu chamar seu trauma de tradição. Você não sabe amar. Você só aprendeu a evitar o pânico da solidão usando outro ser humano como anestesia. E quando essa anestesia começa a falhar, quando o tédio entra, quando o desejo acaba, quando a rotina corrói, você não termina. Você insiste, porque ninguém quer ser o primeiro a sair da peça, ninguém quer ser o herege do romantismo, ninguém quer admitir que o pra sempre só existia na propaganda da aliança. Você diz, mas meus avós ficaram juntos a vida inteira. Sim. E eles também viveram numa época onde mulher não podia abrir conta em banco, onde o divórcio era pecado, onde a felicidade não era condição, era obrigação social. Relacionamentos duravam mais, porque as pessoas suportavam mais e tinham menos opções de fuga. Isso não é amor, é cárcere. E agora você vive a mesma lógica com roupa moderna, com jantares caros, com viagens pro Instagram, com sexo semanal cronometrado, com comunicação não violenta, enlatada em vídeo do YouTube. Mas a dor continua. Só está melhor maquiada. Você acha que está num relacionamento, mas está numa simbiose emocional que te impede de crescer. Está em um pacto de mediocridade onde ninguém evolui, porque qualquer mudança ameaça a estabilidade podre que vocês chamam de parceria. Esse é o casamento dos cegos. Todo mundo sangra, mas ninguém larga o altar.
Você ainda está lá, com o sangue escorrendo no sorriso, sustentando o roteiro, com medo do abismo, porque sente que, se sair, vai descobrir uma verdade insuportável. Você nunca amou. Você só estava com medo demais para estar sozinho. Você não está em um relacionamento. Você está anestesiado demais para perceber que já morreu ali dentro. Como você transformou vício em romantismo e trauma em conexão? Você não está apaixonado. Você está em abstinência, de atenção, de validação, de anestesia. E encontrou alguém disposto a te fornecer a dose. Você não ama. Você consome. Você diz que encontrou sua metade. Mas não vê que só se atraiu por alguém que se encaixava na tua falta, na tua ausência, no formato exato da sua ferida. O que você chama de conexão é só identificação mútua entre traumas complementares. Você busca intensidade, mas foge de profundidade. Quer alguém que te tire do chão, mas não que te revele o porão. O nome disso não é amor. É codependência emocional com filtro de filme da Disney. Você romantiza o vício. Chama carência de paixão. Chama obsessão de saudade. Chama ciúmes de zelo. Chama vigilância de cuidado. Você transforma o inferno em altar e ajoelha sorrindo. E por quê? Porque é mais fácil viver um romance doentio do que encarar a própria solidão. Porque no fundo, você ainda quer ser salvo. Quer alguém que te cure, que te prove que você é digno, que preencha o que você mesmo abandonou dentro de si. Você não quer amar. Você quer esquecer o quanto se odeia. Então projeta no outro a missão impossível de te validar o tempo todo. E quando ele falha, porque ele vai falhar, você acusa, cobra, exige, diz que ele mudou, que ela não é mais a mesma. Mas a verdade é que você nunca viu a pessoa real. Só enxergou a fantasia que sua carência criou. Você idealiza. Depois se decepciona. Depois idealiza de novo. Um ciclo. Porque você é viciado na ilusão. Na ideia de que alguém, em algum lugar, vai finalmente te dar o que você nunca deu a si mesmo. A sensação de ser suficiente. Mas ninguém vai. Porque não é papel de ninguém te sustentar emocionalmente. Amor não é substituto de autoestima. Amor não é cura de trauma. Amor não é remédio para a sua solidão existencial. Amor, o real, não grita, não suplica, não exige. Mas o seu é feito de grito, chantagem e silêncio manipulativo. O seu é cheio de jogos, de sumiços estratégicos, de testes infantis, de frases não ditas que imploram por atenção. Você chama isso de química, mas é só a adrenalina do medo de ser abandonado de novo. Você diz que é intenso, mas é só instável. Você diz que sente demais, mas nunca sentiu de verdade, porque só quem sente de verdade encara o que dói sem querer possuir. Você não quer amar. Você quer garantir. Você quer posse, controle, previsibilidade. Você quer alguém que te complete. Mas isso só prova o quanto está quebrado. Você não é inteiro. E quer que o outro tape seus buracos. Só que ninguém nasceu para ser tua muleta. E por mais que você tente disfarçar de romantismo, a verdade aparece. Você não ama o outro. Você ama o que o outro te faz sentir sobre você. Se ele te deseja, você se sente desejável. Se ele te escolhe, você se sente digno. Se ele te elogia, você sente que existe. Mas quando ele silencia, você surta. Porque depende do outro para lembrar que tem valor. Isso não é amor. Isso é pânico camuflado de afeto. E o pior, você sabe. Lá no fundo, você sabe. Mas prefere continuar chamando isso de relacionamento. Porque dói menos do que admitir que a única coisa que te mantém ali é o medo de ficar só com a própria voz. Você não quer parceria, quer distração. Quer alguém que te mantenha longe do espelho. Alguém que tampe os gritos que você abafou a vida inteira. Alguém que funcione como rolha para o abismo dentro de você. Mas o abismo não se tapa com abraço. Não se cala com beijo. Não se anestesia com jantares, promessas ou sexo. Você vai continuar chamando isso de amor até o dia que acordar vazio ao lado de alguém que também está fingindo. E então talvez você perceba. O que vocês dois chamavam de amor era só um pacto de fuga. Fuga de si. Fuga do mundo. Fuga da responsabilidade de crescer. O amor que você idealizou nunca existiu. Foi um produto vendido pela cultura, pela mídia, pelas músicas, pelos filmes, tudo, para te manter preso à ideia de que a salvação viria de fora. Mas ela nunca vem. Porque a única salvação possível
É parar de esperar alguém para te resgatar. E começar a encarar que enquanto você for o tipo de pessoa que precisa ser amado, você nunca será capaz de amar. Você não está em busca de amor, está fugindo do espelho. Você não ama. Você se agarra. Você acha que tem sentimentos, mas só tem carência. Você não quer um parceiro. Quer um doador emocional permanente. Quer alguém que te sustente, te alimente, te distraia da tua própria insuficiência. Você não ama. Você precisa. E todo mundo que precisa de mais já virou escravo antes mesmo de começar. A carência é um parasita psíquico. Ela entra quando você ainda é criança, no momento exato em que você percebe que precisa se tornar o que os outros esperam para ser aceito. E desde então, você passou a vida tentando agradar. Tentando ser legal, ser romântico, ser interessante, ser desejável. Mas nunca por autenticidade. Sempre por medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser esquecido. Medo de não valer nada. E o nome desse medo, você batizou de amor. A carência é um software instalado pela sua infância. Toda vez que você foi ignorado, abandonado, diminuído, desmentido, algo dentro de você concluiu: não sou suficiente. Preciso me moldar. E ali nasceu o vício. O vício de agradar. O vício de se adaptar. O vício de ser o que o outro quer, para não ser deixado de novo. Você chama isso de empatia, mas é submissão. Você chama de cuidado, mas é desespero. Você chama de conexão, mas é apenas dependência com glitter. E esse parasita age em silêncio. Ele te faz ignorar sinais óbvios, justificar abusos, tolerar migalhas, porque no fundo, você acha que é isso que merece. Você não escolhe seus parceiros. Você repete seus traumas. Você só se interessa por quem ativa sua dor, porque a dor é familiar. E o familiar é confortável, mesmo que destrutivo. Você diz que quer paz, mas procura quem te agita. Você diz que quer estabilidade, mas se sente atraído por quem te faz implorar por atenção. Você se apaixona por quem te faz reviver a ferida original, porque é ali, naquele campo minado, que o parasita se alimenta. A carência te torna previsível. Você sempre se entrega rápido demais. Sempre ignora red flags. Sempre tenta fazer dar certo, mesmo quando já está sangrando. Você acha que é um romântico, mas é só um órfão emocional. Alguém que confunde afeto com função. Alguém que se conecta não por escolha, mas por necessidade. A verdade é brutal. Você não quer alguém que te ame. Quer alguém que aceite tua versão editada, aquela que você construiu para não ser abandonado de novo. E quanto mais você reprime quem realmente é, mais você depende da aceitação externa. Você é um escravo bem treinado. Sabe sorrir quando quer gritar. Sabe calar quando quer sumir. Sabe beijar quando já odeia. Tudo isso para não perder a relação. Mas que relação é essa? Se você não pode existir nela, você não está num vínculo. Está num cativeiro emocional onde só pode se expressar se isso não ameaçar o outro. E quando ameaça, você se recalcula. Você se esconde. Você volta para sua versão mais palatável, mais leve, mais amorosa. Você se apaga e chama isso de maturidade. Mas é só medo. Você diz: relacionamentos exigem esforço. Mas ignora que quando o esforço é só seu, isso tem outro nome: servidão. Você virou o mordomo da própria carência. E ela não vai embora sozinha. Ela vai corroer tudo: sua energia, sua dignidade, sua lucidez. Porque o parasita não quer que você acorde. Ele quer que você ame o veneno que te alimenta. Quer que você continue se chamando de amoroso, quando na verdade só está desesperado por validação. E enquanto isso, você segue se adaptando a relações vazias, a pessoas que não te enxergam, a promessas que nunca se cumprem. Você não quer amor. Você quer uma prisão confortável. Porque sair dessa cela exige algo que você ainda não desenvolveu: solidão estruturada, presença insuportável, coragem de existir sem precisar ser amado. Até lá, vai continuar se doando para quem te suga. Vai continuar chamando de cuidar o ato de se abandonar. Porque é isso que você faz. Todos os dias. Em nome de um nós que só existe porque você se recusa a ser inteiro. Você não está carente. Você está infestado. E enquanto não rasgar essa pele, enquanto não cuspir esse verme psíquico que vive da tua necessidade de ser aceito,
você vai continuar chamando de amor aquilo que só existe para manter sua máscara respirando. Você não ama ninguém. Só não suporta encarar o buraco que virou quando deixou de se amar. Onde cortar? Quem decepcionar? Como sobreviver à ruptura? Chega um ponto em que manter a farsa dói mais do que romper. Mas você hesita. Você ainda quer ser justo, quer ser maduro, quer sair sem machucar. Mas me escuta com clareza. Não existe saída limpa de uma prisão emocional. Quando você começa a enxergar, tudo o que ainda está dormindo ao redor vai tentar te puxar de volta. Vão dizer que você mudou, que está egoísta, que está frio. E talvez estejam certos. Você mudou sim. Parou de sangrar pelos outros. Parou de dar sentido à vida de quem não te respeita. Parou de mendigar afeto em troca de obediência emocional. É aqui que começa a ruptura. Mas não aquela ruptura cinematográfica, com choro bonito e abraço final. Não. A ruptura real é feia, é cruel, é solitária. Ela começa quando você percebe que o amor, como te ensinaram, é só uma coleira disfarçada de aliança. E então você decide cortar, mas não sabe por onde. Então eu te mostro. Corte o vínculo com o conforto. A primeira coisa a ser sacrificada é a segurança. Você precisa aceitar que vai perder o bom dia automático, a rotina previsível, o barulho que escondia seu vazio. Isso dói, mas é necessário. O conforto é o casulo da mediocridade afetiva. E enquanto você continuar se agarrando a ele, vai continuar rastejando com quem te puxa para baixo. Mate o personagem que você interpretava. Você construiu uma versão de si mesmo que cabia no molde da relação. Um eu mais leve, mais compreensivo, mais flexível. Enterre esse impostor. Ele não te protegeu. Só te fez caber onde nunca deveria. Essa é a parte mais difícil. Deixar de ser o que te tornava aceitável, para se tornar quem você realmente é, mesmo que isso custe o amor dos outros. Aceite decepcionar. Você vai ser chamado de ingrato, de frio, de sem coração. Vai ouvir que destruiu algo bonito. Mas o que era bonito era falso. A ruptura só é um trauma para quem ainda acreditava na ilusão. Seja o vilão da história se for preciso. Melhor ser odiado por romper com a mentira do que amado por sustentar a farsa. Quebre os contratos não ditos. Todo relacionamento tem pactos invisíveis. Você cuida do meu ego e eu cuido do seu. Você finge que me ama e eu finjo que acredito. Você me dá segurança e eu deixo você me sufocar. Corte esses contratos. Desobedeça. Rompa com a troca silenciosa de máscaras. Quando você para de cumprir seu papel no teatro, a peça desmorona. E só resta o palco vazio, onde a verdade finalmente pode aparecer. Prepare-se para o silêncio. Após a ruptura, vem o abismo. A ausência de mensagens, a ausência de sentido, a ausência de testemunhas. É aqui que os fracos voltam atrás. É aqui que o parasita da carência grita mais alto. Mas se você suportar esse silêncio, vai ouvir algo que nunca escutou antes. A sua própria voz. Não a voz adaptada, não a voz sedenta por afeto. A voz crua, brutal, que sabe o que quer e não aceita mais viver em função da fome emocional de ninguém. Elimine os rastros, apague fotos, desfaça rotinas, exclua os lembretes emocionais, não por recalque, mas porque a sua mente é uma armadilha e qualquer vestígio pode se transformar numa isca nostálgica. A memória afetiva é um vício visual, e se você quer se libertar, precisa tornar impossível o retorno à cela. Cultive o caos. Não tente se reorganizar imediatamente. Não tente preencher o vazio. Não tente amar de novo. Fique no colapso. Explore o abismo. Deixe que o caos desmonte o que restou do eu que você construiu para ser amado. Só depois, um novo você poderá emergir. Não domesticado, não viciado, não carente, mas presente. Essa é a cirurgia. Esse é o corte. Esse é o bisturi na carne viva da submissão emocional. Você não vai sair ileso, vai sair sangrando. Mas dessa vez, o sangue é teu, é real. E a dor é tua. Não é emprestada de ninguém. Essa dor é liberdade. A única que você nunca teve coragem de pagar. Toda liberdade tem um preço. E o seu é ser odiado por parar de fingir que ama.
O que sobra quando tudo que era ilusão é arrancado? Agora que o teatro ruiu, agora que você saiu da cela emocional, agora que não há mais mensagens, promessas ou reflexos no outro, o que sobra? Silêncio. E ele pesa. Você sente o chão sumir. Não há mais trilho, nem bússola, nem o aplauso mudo de quem te validava por conveniência. Tudo desaba. E pela primeira vez, você é só você. Sem maquiagem emocional, sem personagem afetivo, sem narrativa de amor para justificar sua existência. Você está nu. E o que você sente agora não é paz, é terror. Porque a liberdade vem com um custo que ninguém te contou. Ela arranca também a mentira que te fazia suportável. Você descobre que o amor verdadeiro, se existir, não é sobre fusão. É sobre presença, brutal, crua, desprotegida. E isso assusta, porque você nunca aprendeu a se amar sem a fantasia de ser necessário para alguém. Você sempre foi importante porque era útil, nunca porque era inteiro. Agora, sem função, você se vê. E o que vê? Um vazio. Não porque você seja vazio, mas porque você construiu sua identidade inteira em cima do desejo do outro. E agora que não tem mais plateia, o personagem morre. E o palco fica escuro. Esse é o momento que separa os lúcidos dos carentes. Os que suportam o abismo, dos que correm de volta para a jaula de afeto. Você vai sentir vontade de voltar, de pedir desculpa, de reabrir portas que você mesmo trancou. Mas isso não é saudade, é abstinência. Você não sente falta do outro. Sente falta do alívio que ele te dava do teu próprio inferno interno. Mas esse inferno agora é tudo que você tem. E é aqui, exatamente aqui, que você finalmente encontra algo real. Não amor, não felicidade, não esperança, mas presença. Você não está mais anestesiado. Não está mais correndo atrás de alguém para te proteger da tua verdade. Você está exposto. E isso é sagrado. Porque no fundo do fundo, era disso que você precisava. De um lugar onde você não possa mais fugir. Onde nenhuma promessa romântica consiga te distrair. Onde nenhum eu te amo disfarce o autoabandono. Esse lugar é o vazio. E ele te devora, mas também te purifica. Porque só quem encara o deserto, descobre a própria fonte. A liberdade afetiva não é romântica. Ela é árida. Ela é desconfortável. Ela é perigosa. Porque ela destrói toda relação baseada em necessidade, em apego, em função. Ela não aceita reféns, nem dependentes emocionais, nem amantes programados. Ela exige algo que você passou a vida inteira tentando evitar: autonomia psíquica. Você começa a perceber que o amor que você buscava nos outros era, na verdade, um pedido de resgate. Mas agora não há mais resgatadores, nem vítimas, nem salvadores. Só sobra você e o eco das tuas próprias escolhas. Você pode tentar preencher o buraco de novo, com outro alguém, outro roteiro, outro beijo, outro pra sempre. Mas agora você sabe. Agora você viu. E o que foi visto não pode mais ser desvisto. Você pode até fingir de novo, mas o gosto da farsa agora é amargo demais. Você perdeu a inocência. E isso é a melhor tragédia que podia te acontecer. Porque agora você sabe. O amor só é possível entre dois seres inteiros. Não entre duas metades doentes tentando se completar. Não entre dois fantasmas tentando se esquecer. Não entre dois carentes tentando sobreviver. Amor de verdade, se ele existir, só nasce onde o eu já não precisa mais ser aceito para existir. E isso é um lugar que quase ninguém chega. Porque quase ninguém tem coragem de ficar só tempo suficiente para se reconstruir. Mas você chegou, sangrando, despido, destruído. E isso é o início, não de uma nova história de amor, mas do fim da sua compulsão por afeto. A partir daqui, qualquer vínculo será escolha, não necessidade. E isso muda tudo. Você não vai mais tolerar relações mornas, não vai mais se adaptar para ser amado, não vai mais implorar para ser visto, porque agora você se vê, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que te isole. A lucidez tem esse preço. Você perde o mundo, mas encontra a si. Você não está sozinho. Está livre, mas ainda não aprendeu a suportar o silêncio da própria verdade.